Fala pessoal, a live de hoje é com o Luiz Sabino, português. Eu não sei como é que vai ser essa coisa do novo horário, vamos ver se vai entrar o pessoal, mas a gente começa daqui a pouco de qualquer jeito. Dá só um tempinho aí. Tô começando um pouquinho mais cedo, mas a gente começa mesmo às 4, tá bom? Eu tava falando aqui. Hoje a live é com o Sabino. Eu vou começar oficialmente às 4 horas, tá? Tô entrando um pouquinho mais cedo, até por causa do horário novo. Esse horário não é o melhor para todo mundo, mas é um horário que eu vou acabar usando bastante porque é um horário bom com a Europa. Tanto que eu falei já, mas amanhã e domingo vai ser às 3 da tarde, que pra gente não é o melhor horário, mas lá na Bélgica já vão ser 8 horas da noite. Então eu achei melhor adiantar um pouquinho. Até porque domingo é o Neco e eu não quero manter ele acordado até muito tarde pra gente ter mais tempo de papo, né? Amanhã eu vou conversar com a Angélica Auguston, que é mulher do Marlon, mas muito mais do que isso. Ela é uma Amazona 5 estrelas, ganhou a Copa do Mundo, o Fake World Cup em Gotemburgo. Enfim, eu acho que vai ser bem legal, é um posicionamento diferente. A live vai ser em inglês, eu ainda estou pensando como é que eu vou lidar com essa questão da língua para poder fazer o papo. Eu vou fazer ela toda em inglês e eu tô vendo se alguém que eu conheço consegue mais ou menos sumarizar as respostas dela no texto. Porque não tem, enfim, não dá pra fazer tradução simultânea, não faz sentido eu ficar traduzindo indo e voltando na entrevista. Então eu vou fazer ela em inglês e é isso aí. E depois eu vou ver se eu consigo me organizar de fazer uma legenda, fazer alguma coisa assim para as pessoas que não falam inglês. Mas deixa eu ver como é que vai funcionar isso. É a primeira que eu vou fazer em inglês, então até para testar o meu conhecimento da língua. Eu converso bem, mas para fazer uma live eu acho que pode ser faltar um pouquinho. E aí se der certo, se for legal, já tem alguns outros caras lá de fora que deram um semi-ok, assim. Então, Tuca, eu concordo, mas não dá, entendeu? A gente tem que pensar um pouco eu sou brasileiro e a gente tem que somar para cá pro Brasil, trazer o máximo possível de conhecimento. E aí a agenda da semana que vem, eu tô fechando já. Eu sei que na terça-feira vai ter o Cacá Ribas, também à tarde, acho que a gente vai fazer às 6 da tarde. Na quarta é o Fábio Leivas. Na sexta eu vou repetir com o Zé Roberto Reinoso, porque a dele foi a primeira, não tinha divulgação e tal. E aí eu conversei com ele da gente fazer de novo, porque muita gente estava pedindo. Falando, você não vai fazer com o Zé, você não vai fazer com o Zé. Eu falei, gente, eu vou fazer com o Zé. Só que eu vou fazer com o Zé um pouco mais pra frente e agora já vai ter dado aí quase um mês que eu fiz a dele. Aí eu refaço pra ficar gravada, ficar salva. E aí depois disso, eu não sei, ainda no final de semana que vem tem alguns nomes legais aí que eu tô pensando. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui um convite pro Sabino. Eu não sei se ele vai entrar pelo perfil dele ou pelo perfil do Sabino Seros. Deixa eu ver o que ele vai preferir. Bom, o Sabino entrou pelo perfil dele, então acho que ele vai conectar com a gente por aí. Deixa eu achar aqui ele. Vi agora, Tuca, obrigado. Ora, pois. Tá bom assim, cara. Tá perfeito. Tá perfeito Tudo assim? bem, Sabino? Tudo bom? Claro. Tudo bom e você? Perfeito. Aqui nas nossas terrinhas portuguesas. Nas terrinhas portuguesas. Sabino, queria agradecer você por topar conversar com a gente. É um prazer. Que vai ser muito legal aí. É uma experiência e uma visão de mundo que a gente acaba não tendo aqui da Europa e muitos dos brasileiros. Tem alguém limpando para você, é isso? Muitos brasileiros te conhecem de nome, mas não têm noção da sua história, inclusive eu, que te vejo nas provas, acompanho os concursos e te encontro de vez em quando nas pistas. A gente fica muito longe de quem você é. Então, acho que antes de mais nada, para a gente começar a conversar com o pessoal, se apresenta, fala quem você é. Então, bom, me chamo Luís Sabino Gonçalves, nasci em Santarém, também tem uma cidade de Santarém no Brasil, não é? Nasci em Santarém, que é numa zona de cavalos, onde nascem muitos lusitanos, onde tem muitos touros, onde tem muitas touradas. Foi nesse ambiente que eu cresci, a montar a cavalo.
fazia passeios e toreava e era muito ambiente das touradas. Depois vim estudar para Lisboa, fui para o clube Hípica, para a Hípica de Lisboa e comecei a saltar e a competir. Fiz o meu curso de gestão de empresas e quando terminei o curso comecei por estabelecer-me como profissional. O meu pai sempre me disse, se não tirares o curso, eu não te ajudo. Se tirares o curso, eu te ajudo. Ele deu uma boa ajuda no princípio e aí me instalei como profissional. Embora ainda na universidade já tinha patrocínio, já fazia alta competição. A minha primeira Copa das Nações eu fiz com 18 anos, a Copa das Nações de Séniores. Calma, que você já chegou, você já está com 18 anos, a gente nem começou a falar de você, só para você falar que você era. Agora sim, vamos começar o papo. Primeiro de tudo, como é que você está com a relação do corona? Como é que você está lidando com isso? Como é que estão os seus cavalos? Como é que está o comércio? Sabe que eu sou um cara muito positivo e tento sempre minimizar os problemas e concentrar-me, mesmo quando tenho um problema, penso tirar sempre algo positivo do problema. Há uns anos atrás, nós em Portugal tínhamos o nosso campeonato nacional, que terminava o campeão, porque no Brasil tem muitos campeonatos, não é? O campeão absoluto que dizem no Brasil, não é? Tínhamos aqui o campeonato e tínhamos a final dos cavalos novos, que era em outubro, ali 15 de outubro, mais ou menos. E depois, só na Páscoa, é que recomeçavam os concursos. Então nós tínhamos a chamada época de inverno para trabalhar os cavalos. Hoje em dia, a época de inverno liga com a de verão e não tem mais tempo para trabalhar os cavalos. E eu, na realidade, os cavalos do ano passado vendi. Em dezembro adquiri 4 novos. Eu neste momento tenho 5 cavalos prontos para saltar 1,50 m, tenho um para saltar já 1,60 m, mas são cavalos que eu conheço há pouco tempo e não vêm nem do meu jeito, nem preciso um pouquinho mais de adestramento e mais ginástica. E na realidade hoje em dia, como eu dizia, liga o verão com o inverno, vamos saltando de concurso em concurso, vai num concurso com 3, vai no outro concurso com outros 2 ou 3 e não temos aquele tempo para fazer aquele trabalho de base em casa que os cavalos precisam. E na realidade esta quarentena permitiu-me lembrar os velhos tempos de termos tempo sem stress para trabalhar os cavalos. E como eu dizia, desses 5 cavalos novos que eu tenho, o mais novo em idade é o que eu tenho há mais tempo, tenho há 1 ano. E os outros 4 que têm 10 anos, eu adquiri eles todos em dezembro. E então está-me permitindo agora fazer trabalhos com cavaletes, trabalhos no adestramento. Eu já sei falar um pouquinho brasileiro. Já sei. Já digo, entendeu? Em vez de dizer percebeu, eu digo adestramento. Não digo trabalho no plano. Bom, entretanto, pronto, permite muscular bem os cavalos. Aquela linha que agora se diz muito na moda, a top line, a linha de cima, bem musculada, os abdominais, ali na zona da garupa, tudo. E eu estou muito feliz porque os cavalos fazem 1 mês que eu estou aqui em casa dedicado a eles. O meu maior controle hoje em dia é de vez em quando ficar em Lisboa 1 dia ou 2 e não ir no Aras para eu não pedir mais a eles, porque está tão gostoso de trabalhar estes cavalos, eles estão a evoluir tanto que nós temos a tendência de pedir mais e mais. Mas como é muito importante em todos os esportes gerir a curva da forma, nós temos que pedir 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois temos de dar 2 dias mais suaves para o cavalo recuperar, os músculos, tudo. Depois a seguir pedimos um aumento de esforço, outra vez, e de intensidade de trabalho. Mais 1 dia, 2, 3, e depois outra vez deixar o cavalo respirar, fazer uns passeios, rodar na guia, com o aparelho, deixar o cavalo recuperar um pouquinho para subir a forma, porque se pedimos muito, em seguida, a forma depois também desce a pico, não é? E na realidade tem sido um prazer trabalhar durante esta quarentena. Então tá ótimo, aí. Finalmente um que acha que tá... Bem, agora sim, agora com calma, conta para mim quando, onde, como você começou a montar. Eu comecei a montar com os meus pais, com cavalos lusitanos, depois fui para Lisboa, para o clube saltar a cavalo e comecei a me apaixonar pelos obstáculos e houve uma transformação dos cavalos lusitanos em cavalos de desporto para saltar.
E aí, a pouco e pouco, fomos comprando, fomos andando. E eu fiz, pronto, como todos os jovens, júniores, séniores. E eu já, na altura, na minha época, não havia jovens cavaleiros, young riders. Então, eu aos 18 anos tive a chance de trabalhar com um coronel militar, que se chama João Martins Abrantes, que foi um senhor muito bom no adestramento, mas ao mesmo tempo foi um cavaleiro de saltos. E hoje em dia as pessoas falam muito, e é verdade, e eu concordo a 100%, tem que se trabalhar muito no adestramento. E é verdade que os percursos, as pistas cada vez estão mais técnicas e os cavalos cada vez têm mais sangue, mais caráter, mais finura, e os cavalos são mais ansiosos, temos que gerir essa pressão toda e quanto mais ferramentas tivermos para os trabalhar no adestramento, mais fácil será a sua utilização em pista. E eu concordo com essa a 100% com o adestramento, mas é muito importante pegar alguém que tenha sempre uma relação com o salto. Porque o cavaleiro de adestramento puro, que faz competição de adestramento, não é mau, é melhor que nada, mas muitas vezes é um bocadinho demasiado ali. Eu vou dar uma ideia. O nosso cavalo de saltos tem uma extensão e uma mobilidade da coluna muito maior do que um cavalo de adestramento puro. O nosso cavalo tem que chegar na batida do salto, tem que bater à frente, tem que vir atrás, tem que bater no jarrete, subir e depois aquela linha de cima toda tem que estirar e o pescoço tem que estender, abrir a ganache para ir buscar o pau de trás, certo? Nós dizemos a vara, mas o pau de trás. Mas no adestramento, a mobilidade da coluna deles, eles têm a largo, em curto, tudo. Mas digamos, é um rapó muito mais curto do que o nosso. E às vezes há cavaleiros de saltos que trabalham com caras puros de adestramento e chegam à conclusão que não tiram assim tanto rendimento. Com certeza que algum rendimento vão tirar. Mas eu aconselho que tem que ser um cara, por exemplo, um cara que eu admiro muito, que é o Josh Coombs, que treinou o Galo B. Ele é um cara que trabalha espetacular, é um super craque no adestramento, mas é um cara que salta e que sabe o que é o salto. Então, aí o proveito para o cavaleiro de saltos trabalhar com adestramento é muito maior. Perfeito. Você chegou a competir com um pônei, não? Não, em Portugal nós nunca tivemos póneis, porque o lusitano é um, digamos, um meio cavalo. O lusitano está entre o pônei e o cavalo. E como o lusitano é como o português, tem uma cabeça maravilhosa, é muito gente boa e permite tudo aos meninos, nós aprendemos e o português, o lusitano é como o português, muito habilidoso, e então o lusitano até 1,20 m, 1,30 m, era um cavalo fantástico. É um cavalo com uma cabeça de ouro, é um cavalo com um ótimo equilíbrio, um cavalo que galopa com o joelho, é um cavalo que transmite uma boa noção do lance para o cavaleiro e é um grande professor para os cavaleiros. Por isso, o pônei nunca ter tido um grande lugar no nosso país. E depois a nossa passagem de cavalo, do lusitano para um cavalo de desporto, também já não era uma diferença tão grande. Já íamos, digamos, a meio caminho. A razão é mais por isso, passa por aí. Mas hoje em dia também não tem pôneis, né? E as crianças já saem montando nos cavalos como fazem no Brasil. Mas começa a ter mais pôneis. Nós, na realidade, não temos provas de pôneis. Mas há uma tentativa das pessoas, porque, como sabe, as provas de pôneis têm distâncias diferentes. Nos compostos, nos duplos e nos triplos, é mais pequeno e nas linhas também. Mas já temos muitos miúdos, meninos, que saltam provas de póneis, que saltam 80 centímetros, 90, 1 metro, 1 metro e 10. E os cavalos, os póneis aí até conseguem mais ou menos cumprir as distâncias de um cavalo normal. Tá ótimo. Você chegou a algum momento da sua vida fazer ou se encaminhar para a tourada? Não? Já desistiu logo cedo? Sim, não, eu cheguei a fazer umas touradas. O sonho do meu pai era que eu fosse toureiro.
E se me perguntar se eu gostava, eu adorava. E eu nasci no meio dos touros, das touradas e forcados, e é um mundo maravilhoso. E se quer que lhe diga, tudo que é com cavalos, eu acho que um cavaleiro, se fizer um pouquinho de corridas de cavalos, se fizer um pouquinho de trote atrelado, se fizer um pouquinho de eventing, como é que se diz? Cross country. Cross country, Se fizer adestramento, se fizer saltos, se fizer touradas, eu acho que tudo isso desenvolve o tato equestre num cavaleiro, até carruagens. Hoje em dia, o mais alto nível das atrelagens, os caras montam os cavalos individualmente, cada cavalo é montado em adestramento. Isto hoje em dia está tudo muito profissionalizado e muito trabalhado ao detalhe. E eu eu fui campeão de horseball, eu fiz um pouquinho de tudo. Eu fiz polo, sei lá, eu fiz um montão de coisas com os cavalos e adorei. Eu acho que de todos estes esportes nós tiramos ensinamentos e digamos, situações práticas para lidar com o cavalo. Até da resistência, de todos e mais alguns. Maravilha, obrigado. Quando é que você virou profissional? Você foi montar em Lisboa? Quando você decidiu se tornar profissional do esporte? Eu, como todos os jovens, quando experimentamos este vício do cavalo, nós começamos logo a sonhar em ser profissionais, não é? E depois há quem diga que sim, quem diga que não, há quem diga que é difícil, há quem diga que é fácil. Mas eu estava a estudar na universidade e o meu pai na altura disse, enquanto estudares, eu tenho possibilidades, apoio-te. Quando deixares de estudar, não contes mais com o meu apoio. Se tirares o curso e quiseres iniciar uma vida de cavalos, dentro das minhas possibilidades, eu poderei sempre apoiar-te. E vou-te apoiar. Então assim foi. Eu terminei o curso de gestão de empresas, o meu irmão tirou o curso de marketing e a partir daí começámos... Aliás, enquanto estávamos na universidade, já fazíamos negócios de cavalos mais baratos, já tínhamos alunos, já tínhamos um centro hípico, mas sempre uma versão não como profissionais a 100%. Quando terminámos o curso, aí nos dedicámos a full-time ao cavalo, ao negócio. Sabino, eu vou fazer essa pergunta que estava mais para frente, mas toda vez que falam no seu nome, alguém escreve dá pescoço. Não, porque eu estava sabe que eu tive cá muitos estagiários brasileiros e tive cá muitos, o Tiago Ravi, o Filipinho Juarez, o Rafael Ribeiro, o Rafael, o Tatá, e eu não quero estar agora a esquecer de ninguém, mas um monte deles, e todos muito bons cavaleiros. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo adestramento e gosto muito de analisar o movimento do cavalo. E se agora era uma coisa que eu dizia antigamente, dá pescoço, o cavalo precisa do pescoço para saltar. E hoje em dia, quando chegarmos agora para o ano em que vão tirar os protetores atrás, mais fortes, e se os caras não conseguirem montar com o contacto longe, com o cavalo a chegar ao salto, a dar pescoço, eles vão fazer muita falta de trás. Porque eu acho que é importante montar com o cavalo curto, o mais apertado possível da garupa até à nossa posição, mas da sela para a frente o cavalo tem que estar comprido. No aspecto, o cavalo tem que poder utilizar as espadas, tem que subir a cernelha, como vocês dizem, e o pescoço. O cavalo precisa do pescoço para ir buscar a vara de trás. O cara que monta pendurado na boca do cavalo vai fazer falta de pé. Muito bem, agora sim entendi. Porque eu perguntei para as pessoas e todo mundo falou, não, é que ele fala para dar pescoço. Eu vou dizer uma coisa, hoje em dia eu tenho uma grande admiração pelo Brasil, pelos cavaleiros brasileiros, e não é só pelo povo brasileiro, que em geral são espetaculares desportistas. São caras com muita vontade de ganhar, são caras com uma grande resiliência, são caras com muito talento em todos os desportos. E nos cavalos você tem um monte de gente que monta muito bem. E hoje em dia, com esta, digamos, imigração de muito cavaleiro brasileiro jovem para a Europa, você tem super
craques a montar a cavalo, como o Pedro, o Vénice, como... Eu não quero estar a dar nomes para não me esquecer ninguém, pronto, como o Rodrigo Pessoa, como o Marlon, sei, tantos mais, eu não quero desprestigiar ninguém, eu tenho admiração por todos. Mas os brasileiros que montam na Europa já são europeus e já têm muito método, muito sistema, muita adereçagem. E eu recebo muitos, e continuo a receber, ainda agora tenho um estagiário brasileiro que é o Cristiano, que monta bem e tem muito sentimento e tudo, mas eu chego de adestramento zero, que é cutuca, vamos para a frente, encosta a perna, levanta a espada, ali liftadinho, eu sou super habilidoso, está a entender ou não? Mas depois, por outro lado, tem também muita facilidade em aprender o trabalho no plano. E eu, por exemplo, tenho 2 exemplos. O Tiago Ravi era um cara que realmente quer muito. E como quer muito, ele queria aprender tudo. E eu acho que consegui transmitir muita coisa para ele. E o Tiago sabe montar muito bem os cavalos. E depois teve um exemplo completamente oposto, que é de um cara super talentoso, que é o Juarez de Lima, que o Filipe vinha aqui, eu queria as meninas, pegava num cavalo, parecia quase um treinador de polo. Pegava em 3 cavalos, ia montado num, dava 3 à mão passear, mas depois ele chegava na pista e ganhava. E eu tenho a maior admiração por ele. Mas ele não estava pronto para ouvir aquilo que eu lhe queria ensinar. Porquê? Ele não sentia a falta, porque ele é muito talentoso. Mas hoje em dia, cada vez que eu vou ao Brasil, ele chega ao pé de mim e diz-me assim: Eia, Sabino, porra, você não sabe o que eu penso em você. O quanto eu sinto hoje em dia falta daquilo que você me quis ensinar e que eu na altura não estava pronto para aprender. Mas pronto, mas só o facto dele sentir que faz falta já é muito bom. Mas é pronto, é um cavaleiro extraordinário. Eu acho que a grande passagem mais difícil na vida de um cavaleiro é ali de júnior, ok, hoje em dia Young Rider, para sénior. Porque o talento é importante, mas o talento sozinho não serve para nada. Se você tiver talento, mas não trabalhar inteligente... Eu já não digo que hoje em dia falam muito, tem que trabalhar inteligentemente. A gente trabalha muito, mas não trabalha inteligentemente e não obtém os bons resultados. Depois também não percebe porquê, não é? Então tem que se trabalhar inteligentemente, tem que saber analisar os cavalos, saber analisar as pistas, saber preparar bem a agenda de cada cavalo, a agenda não só física, psicológica e de concursos. Eu acho que isto tudo é um somatório de pequenos detalhes. E o talento, em cima disto tudo, é a cereja em cima do bolo. Mas o talento sozinho não chega. Show de bola. Tem um comentário aqui que também... Porque, acho que não sei se você acompanhou, a gente conversou com o Juninho, Sim. Que é o Adir, a gente conversou com o Ravi, Sim. recentemente. Então, tem umas coisas que vieram da entrevista deles, e aqui o João Júlio está pedindo para você explicar como é que monta para o vídeo. Como é que monta para o vídeo? Não, eu vou lhe dizer, sabe que Portugal está numa ponta da Europa. Hoje em dia, com as autoestradas, é tudo muito mais fácil. Mas antigamente, para nós irmos fazer um concurso internacional, nós tínhamos que atravessar a Espanha toda, passar os Pirineus, atravessar a França. E depois para fazer o concurso. Para nós era muito difícil fazer concursos internacionais. Hoje em dia é muito fácil. Mas, na realidade, eu sempre me dediquei muito ao comércio. E eu costumo dizer, eu sou um apaixonado pelo mundo do cavalo, adoro montar a cavalo, com certeza como qualquer pessoa adoro obter bons resultados, mas a coisa que mais me apaixona é um cavalo que chega à minha casa, eu tentar analisar ele psicologicamente, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que lhe é mais confortável, o que é que lhe é desconfortável. Depois a seguir a abordagem na equitação, analisando o físico, como é que eu hei de entrar dentro dele, como é que eu vou a pouco e pouco convencendo daquilo que eu acho que é melhor para ele. E isso para mim é um challenger espetacular. E muitas vezes vou à pista e não ganho, faço 4 pontos, mas saio de lá cheio e preenchido de satisfação pela evolução que o cavalo teve. E na realidade, toda a minha vida, eu fui formando cavalos e como não vivo no centro da Europa e nunca tive assim uns patrocinadores muito grandes, até alguns anos para cá, hoje em dia tenho tido parceiros ótimos, como o Aras Império Egípcio, que
tenho uma parceria há muitos anos maravilhosa, mas antigamente não tinha assim essas parcerias e eu sempre fui vendendo. E então os cavalos, no máximo, duravam 2 anos, que era o tempo que eu os tinha para fabricar. E quando eles estavam no auge a ganhar grandes prémios, era quando as pessoas queriam comprar. E eu vendia. Custa muito vender um cavalo quando está a ganhar. Mas na realidade, depois eu ia à procura de outro, voltava a comprar. E a minha arte teria que ser colocar o novo que estava chegando o mais rapidamente possível competitivo. Pronto. E isso me deu uma grande experiência. Mas isto tudo para voltar à sua pergunta, é que eu sempre dei prioridade ao comércio. Eu estava até na brincadeira com o Thomas Fuchs, quando o Martin Fuchs tinha 10 anos, eu tinha cavalos em sociedade com o Thomas Fuchs. E eu tive vários cavalos de grande prémio. E às vezes ele me dizia, olha que o cavalo é para vender. E eu dizia para ele, oh, Thomas, lá em casa a primeira prioridade é o comércio. A segunda, para não haver dúvida, é outra vez o comércio. E a terceira é que é a competição e a quarta é que vem a criação. Isto tudo para dizer que eu nunca deixei de vender um cavalo por causa dos resultados. Porque é no momento em que eles estão a andar bem que os cavalos se vendem bem. É quando nos querem comprar que a gente os deve vender. E então o que acontece? Eu cada vez que tinha cavalos novos e chegam cá a casa, eu sempre dizia aos meus cavaleiros, primeiro temos de ter 1, 2 ou 3 vídeos. E depois é que vamos à procura do resultado. Porquê? Porque você já ouviu com certeza muita conversa no bar de concurso e tal. Eu tinha um cavalo assim e tal e tudo. E as pessoas perguntam, olha, manda-me um vídeo. Okay? E você pode ter um cavalo com muito resultado, mas se não tem o vídeo, não é um vídeo, é o vídeo. Aquele vídeo que você diz assim, como diz o brasileiro, puta, saltou bem, pá. Ou seja, então eu queria ter pelo menos 1 ou 2, 3 vídeos que as pessoas vissem assim, este cavalo é mesmo bom. E até os resultados. Os resultados eu não tenho muita experiência e tal, acabámos de receber ele. Já tínhamos uma desculpa. Mas é importante para o comércio, primeiro ter um vídeo que é a vitrine do cavalo. Por isso a história do vídeo. Tá ótimo. Bom, vamos voltar agora lá para a sua história. Qual foi a sua primeira vitória marcante, Luiz? Eu vou dizer, ao longo da vida, sempre fui ganhando muita prova, rápida e tudo. Tinha um cavalo que era o Inxalá, ganhou 125 provas internacionais. Era uma máquina de ganhar provas. Era, como dizia o Rodrigo Pessoa, era o cavalo até 1,40 m mais rápido que eu conhecia no mundo. O cavalo era uma bala. Eu, em muitos concursos ganhava 3 dias. Foi um cavalo muito divertido, eu ganhei muito. Em Portugal fui ganhando uns grandes prémios, mas a primeira vitória que eu mais me tocou foi uma vez, havia um grande prémio de 4 estrelas, que houve um ano que o Turismo de Portugal patrocinou forte o hipismo e tivemos cá 4 estrelas seguidos. Onde, à época, havia poucos 5 estrelas ainda na Europa. Hoje em dia já tem muitos. E então, nesse ano, tivemos aqui uma quantidade de cavaleiros bons e era o concurso do Vimeiro. E a pista era de grama. E no primeiro dia choveu muito. E então choveu tanto que se anulou a prova. Então dividiram o dinheiro entre a prova do dia seguinte e o grande prémio. Mas no segundo dia voltou a chover muito. E então o dinheiro da prova do prémio do segundo dia mais a metade do anterior foi tudo para o grande prémio. E então eu acabei ganhando o grande prémio. Foi assim, era um grande prémio importante, com muitos nomes sonantes. Foi assim uma primeira vitória grande. Depois, uma vitória que me tocou muito foi a primeira vez que eu ganhei o grande prémio do CSO de Lisboa. Mais tarde depois acabei por ganhar mais 3 vezes, que foi espetacular. Mas para nós ganhar o CSC, para um português ganhar o CSC de Lisboa, é uma coisa que para um brasileiro ganhar o Best Jump. Está a entender? Tem um sabor especial. As pessoas falam concurso aqui, concurso lá, mas nós podemos até ganhar já sei lá, um concurso na Bélgica, Knock, está muito na moda e tudo. Mas no Best Jump, toda a gente viu o brasileiro ganhar, os amigos dele, está a ver? E como em Portugal também, nós ganhamos um concurso em nossa casa, tem um sabor especial. Tá ótimo. Qual que é, para você, talvez a sua memória mais marcante no esporte? Aquele momento ali onde você acha que mudou uma grande chave ou foi um momento assim inesquecível?
Bom ou mau? São os dois. A primeira é um momento inesquecível, positivo, e o segundo é uma frustração. Sim. Sabe que eu tenho a noção de que neste desporto tanto estamos no céu como estamos no chão. E eu nunca crio demasiadas expectativas. Eu sempre procuro criar as condições para que as coisas se realizem. Se não se realizam, eu analiso o desvio à programação. Se realizo, é uma concretização do trabalho e eu fico feliz. Tive algumas vitórias, tem tudo corrido bem, mas não sei, talvez sei quando foi a medalha de ouro nos Jogos Mediterrâneos teve um sabor especial, embora não seja os Jogos Olímpicos, são outros jogos mais pequenos, mas teve um sabor especial, ainda por cima foi uma medalha em equipe, a equipe naquele dia tudo correu bem, estávamos lá com a estrelinha, fomos para a segunda mão e agora com um grupo de cavaleiros mais novos e eu disse, eu acho que hoje é o nosso dia e nós estamos, a estrela está a olhar para nós e nós fomos e ganhámos, eu acho que foi maravilhoso. Essa foi assim talvez a mais saborosa. Depois, a pior foi no Campeonato da Europa em 2015, quando eu ia com uma prova extraordinária em Aachen, com Iazeran, e havia um duplo de paralelas a 2 lances a caminho da porta, e eu ia todo entusiasmado e fui, saltei o primeiro Oxer e fui, só que o cavalo deu um lance e que estava bastante apertado, que até o, o inglês que montou o Explosion, Ben Meyer. o Ben Meyer, deu um lance com o cavalo dele, estava bem apertado, e eu dei um lance e meio, o cavalo não teve espaço para dar o outro lance, e o cavalo escorregou, estava aqueles refugos que até ficou sentado, e depois eu caí em pé ao lado dele, foi assim um balde de água fria, porque sabe o que é Aachen, que é a meca do hipismo. O trabalho dos meses a trabalhar o cavalo para aquele dia. O cavalo ia a voar, eu ia super satisfeito e fiquei ali muito, muito triste. Mas pronto, é o que acontece, é o nosso desporto. Eu acho que agora a gente entra num assunto, você falou um pouquinho aí da prova de equipes. Portugal está na ponta da Europa, mas ainda assim está dentro da Europa, né? É verdade. É diferente dos Estados Unidos ou do próprio Brasil, que tem um oceano inteiro de distância. Por que você acha que Portugal não é a potência europeia que ele poderia ser? Tenho algumas razões. Primeiro, nós somos um país muito pequeno. Nós somos 10 milhões de habitantes. Somos um país, temos muitas qualidades e alguns atributos, mas não somos uma potência económica. Não somos tampouco uma potência da criação, certo? Por exemplo, você diz-me a Holanda. A Holanda é igualmente pequena, a Bélgica é igualmente pequena, mas estão no centro da Europa. São economias com muitas famílias que é apaixonadas pelos cavalos e com capacidade de aquisição e que podem apoiar. E tem uns terrenos e umas condições climáticas que se propiciam à criação. E então tudo é mais fácil. Não é desculpa, mas os portugueses têm qualidade como cavaleiros, têm arte equestre, têm sabedoria. Hoje em dia já não podemos queixar tanto da distância para o centro da Europa, porque há vários cavaleiros já portugueses que estão radicados no centro da Europa e que estão andando muito bem, mas eu acho um bocadinho por falta de dimensão em tudo em geral, na parte da economia, na parte da criação e no tamanho do país. Por exemplo, você tem um país como a Espanha, que tem algumas das dificuldades que nós temos. Bom, é uma potência económica superior à nossa. Mas como criação, proporcionalmente também não é assim tão melhor. Também está ligeiramente na ponta. Tem mais dinheiro, mas eles são 7 vezes maiores que nós, mas também não têm assim tantos mais cavaleiros do que nós para saltar o nível alto, não é? Hoje nos 5 estrelas, mesmo saltando o global, você tem espanhol, acho que é só o Eduardo, não é? E o Sérgio Sérgio também. Moura. O Sérgio vai fazendo também aqueles picos, vai vendo o melhor cavalo, depois desaparece ali um pouquinho, mas depois compra outro e aparece outra vez. Mas não tem assim tantos, não é? Tá certo. A relação do comércio, você falou um pouquinho.
E eu queria que você falasse um pouco mais de como é que funciona essa relação de comercial de cavalo na Europa, quais são os cavalos que têm mais saída e qual é o tipo de cavalo que você procura quando você vai comprar. Sim. Eu basicamente, eu estou, por exemplo, para mim, eu estou sempre comprador. Eu ando sempre. Assim, às vezes eu vou visitar um comerciante, um criador. O que é que você procura? Eu digo qualidade. E digo, mas de que idade? 2, 3, 4, 5, até 10. E eu, às vezes, por exemplo, tropeço num 3 anos bom. Eu não estou comprador de 3 anos, mas se eu vejo um 3 anos com uma boa locomoção, vê-se que é um cavalo inteligente, com um bom galope, potente, limpo e até se coincidir ter um papel que as pessoas gostam, porque nós temos que pensar que há muitas pessoas que não percebem nada de cavalos, mas como vão à internet e vêem os papéis já acham que percebem. E a gente tem que arranjar um produto que dê para todos, para os que percebem de cavalos e para os que acham que percebem de cavalos. E então é importante também o papel, essa coisa toda, é sempre tudo comercial. Eu quando vejo assim um cavalo desses, eu vou sempre comprando. E na realidade o tempo passa rápido. Eu já tenho tido vários cavalos de 3 anos, de repente tem 6, 7 e são cavalos extraordinários. Foi um bom investimento. Em termos de cavalos, eu procuro cavalos de 8, 9, 10 anos, com qualidade, com galope, com scope, cavalos inteligentes. Por isso é que eu gosto muito de experimentar o cavalo de 2 dias. Não é para fazer mais um dupla, é para ver se eu trabalhei o cavalo no primeiro dia e às vezes eu demoro um bocadinho de tempo a experimentar um cavalo, porque eu gosto de trabalhar ali no plano, no adestramento, para sentir se o cavalo me escuta, se não me escuta, se me quer entender, se quer, digamos, participar no meu projeto, digamos, do que eu lhe estou a pedir, e ver se ele evolui. E eu digo assim, eu senti que o cavalo evoluiu. E gosto muito de no dia seguinte ir lá experimentar e pegar o cavalo e sentir. O cavalo está exatamente onde eu o deixei ontem. Há aquele cavalo burro, eu odeio, por exemplo, vou dar um exemplo, Kidam, de Revel, como filho de pai de Edson, odeio. O Kidam, você pega um filho do Kidam no dia seguinte e ele está igual como você pegou nele no dia anterior, como você pegou, não é como você terminou. Porque o Kidam, o Kidam era ele mesmo, o Kidam era assim, me larga da mão, eu sei fazer, não me ensina, eu não quero aprender. O Kidam era assim, como pai, no desporto. E ele transmitiu isso aos filhos. E às vezes tem cavalos que não são super espetaculares no estilo, não são, digamos, aquele cavalo uau, não é rápido à frente, não é rápido atrás, mas é o cavalo que quer aprender, o cavalo que é bom aluno e é o cavalo que a gente sempre está do nosso lado e que chega à pista é um parceiro. E eu acho que isso é muito, muito importante, porque ter cavalos que são, por exemplo, o Kidam, entrou em pista, tenho um Kidam, como é que foi? Fez uma faltinha, fez 2, ele está meio verde, mas ele passa atrás, ele é espetacular, e patati, patatá. As pessoas vão se enganando com isso. Na realidade, nós queremos cavalos que sejam o mais como um relógio, sempre iguais, e que tenham pequenas variações. Hoje foi um bocadinho melhor e hoje foi um bocadinho pior. Mas no desporto é importante que essas variações sejam pequeninas para que nós possamos ter sempre um bom cavalo. Porque hoje em dia um cavalo que salte espetacular, mas faça com frequência 4 pontos, é um cavalo caro. Você vai ao concurso e não ganha porra nenhuma. Tem que ter às vezes um cavalo mais discreto, que salta um pouquinho torcido, patati. Você, não sei se lembra, o Paul Schockemüller foi campeão da Europa com o Deister. O Deister a saltar era horrível. Era as mãos para um lado, os pés para o outro, todo torcido, e foi 2 vezes campeão da Europa de cenas, está a entender? E às vezes as pessoas hoje em dia querem tudo muito fashion. É fashion, uau, é assim. Mas às vezes esses cavalos nem são os cavalos com quem nós ganhamos mais. Quantos cavalos você já vendeu que chegaram na Olimpíada, Sabino? Você sabe? Não sei, mas já vendi uns quantos, já vendi uns quantos. Já vendi uns quantos. E eu fico muito feliz quando eu consigo vender um cavalo e o cavalo a seguir continua bem. Eu acho que é muito importante. Por isso é o que eu digo sempre aos cavaleiros que eu tenho. Nós temos que ter uma equitação clássica, fácil e que qualquer pessoa chegue aqui e consiga interpretar. Porque é como você quando vai comprar um carro. Se o carro estiver limpinho, arranjadinho, com a direção bem calibrada, a roda, tudo, o carro é um carro do melhor, não é? Mas se entrar num carro novo, mas meio sujo, vidro sujo, o carro parece menos bom. O cavalo é igual. Se você tiver o cavalo, você alarga.
você reduz, ele fica ativo, muda bem de pé, e não sei o quê. Esse cavalo, toda a gente gosta de montar esse cavalo. E nós, no trabalho de cavalo, é isso que temos que procurar. E as pessoas muitas vezes me perguntam, mas você vende sempre os cavalos muito rápido. E assim, não é rápido, eu vendo quando as pessoas querem comprar. Mas eu costumo dizer uma análise que eu faço dos cavalos, que é, os cavalos duram em média, na mão de um cavaleiro a funcionar bem, 2 anos. Você diz, mas o não sei quantos montou, aquele tem 4 anos, durante 4 anos foi muito bem, mas há uns só duram 6 meses, está bem. Nós temos é que ver a média. A média é, quantas vezes você não ouviu esta história de um cara que chega com um cavalo, faz uma pista, 2 ou 3, tens um cavalo ótimo, depois vai outro concurso, diz, esse cavalo é ótimo, e o cara anda todo feliz, só vê qualidades no cavalo. Ao fim de 1 ano e meio, e assim, o cavalo ali, à saída do duplo, quando é paralela vertical, eu me empurro sempre o vertical. E depois, no outro concurso, a mesma coisa. Às vezes, à saída da volta para a direita, é a vara de entrada paralela. E o cavalo já de vez em quando começa a fazer essa falta, você começa a não ver tantas qualidades e já começa a ver alguns defeitos. Até que às tantas, cada vez vê mais defeitos e chega a um momento, em vez de montar na qualidade, começa a montar no defeito. E aí começa a deixar de funcionar. E depois o cavaleiro se desinteressa pelo cavalo, se desapaixona. O cavalo sente que o cavaleiro já não tem aquela mesma química que tinha antes por ele, e depois de repente vimos esse cavaleiro a vender o cavalo a outro cara, e o cavalo a seguir, pum, funciona espetacular, porque o cara que comprou o novo proprietário só vê qualidades outra vez no cavalo. Por isso eu aconselho as pessoas, antes de chegar a esse momento do cavalo lhe transmitir esse sentimento, é melhor vender, porque assim você vai vender numa altura, vai vender em alta. Você acha que essa coisa dos 2 anos, ela vale tanto para profissional quanto para amador? Sim, para o amador é até mais verdadeira, porque o amador também estraga. O cavalo estraga-lhe a cabeça, estraga fisicamente. Esse, se calhar, até pode ser 1 ano e meio, digamos. Não, mas 2 anos, digamos. Mas quer dizer, porque o amador, por exemplo, o maior erro que existe é quando, hoje em dia, no mundo inteiro, tem pais novos com sucesso no seu negócio. Não estou a falar de cavalo, negócio paralelo. Tem dinheiro, vão comprar um cavalo para o filho. Em vez de comprar um cavalo de 12, 13, 14 anos, que é um cavalo que já tem experiência, que é um cavalo que já passou aquela linha ali dos 10 anos, que é uma linha difícil dos cavalos passarem, e se manteve são e suporta este desporto, ou seja, esse cavalo já não vai quebrar, e aí vai comprar um cavalo mais barato e vai ter um cavalo que vai ensinar o filho e eles vão se divertir muito. Não, eles dizem, não, eu vou comprar ali um 6 ou um 7 porque o meu filho se vai divertir, mas ao mesmo tempo é um investimento que depois eu vou vender ele mais caro. Isso é um erro que se repete em todos os países e em que dá sempre mal. Porquê? O menino não tem experiência, o cavalo não tem experiência, o menino acaba por estragar o cavalo acaba por destruir e o menino nem se divertiu e o pai nem fez negócio. Certinho. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho. Eu separei aqui alguns nomes, mas eu acho que com certeza você vai saber quais são os mais importantes. Falar um pouco dos cavalos importantes da sua carreira. Ok. Eu vou dizer, como eu falei há bocado, dos cavalos que eu mais provas ganhei, mas até um determinado dia, não estamos a falar de grande prémio, foi o Inshallah, até 1,40 m, era uma máquina. Era um Qual é a história dele? O cavalo veio a Portugal, era de um comerciante que é muito conhecido aqui na Europa, hoje em dia está mais velhote, chamava-se Luc Ringote, e trouxe o cavalo com 7 anos. E eu, quando comprei o cavalo, até na altura posso dizer, já foi, eu tive o cavalo há 15 anos atrás, ou mais, ou 16, 17. Eu comprei o cavalo por 50 mil euros. O cavalo tinha umas más radiografias do navicular. E tinha, mas mesmo feias. Mas eu vi o cavalo trotar, o cavalo trotava pelo ar, galopava bem e tudo. E eu posso lhe dizer que eu comprei o cavalo, nunca o vendi porque eu adorava o cavalo, e porque aquele cavalo também me pagava as contas quando eu ia aos concursos, ganhava muita prova, porque aquele cavalo me dava nome
como ganhador, e o cavalo também não era o mais simples. Eu sei que se fosse vender para um profissional que montasse bem, o cavalo ia funcionar, mas para um cliente normal o cavalo não ia funcionar, porque ele era muito sensível, e nós tínhamos ali um conjunto de um acordo de confiança que funcionava muito bem, eu conhecia-o bem, ele conhecia bem a mim e funcionava bem. Mas na realidade o cavalo saltou até aos 18 anos e ele parou com um problema nos pulmões, não foi nunca por problema de navicular. Se eu infiltrei no coffin joint à frente durante a vida dele uma vez ou duas, foi muito. Esse foi um. Depois tive um cavalo que em parceria com o meu grande amigo e parceiro Daniel Aguiar, do Aras Império Egípcio, que era o Milton. Foi um cavalo que eu comprei em França, já tinha feito um grande prémio de 3 estrelas, todo o scope, todos os meios, a capacidade de saltar grande, como é que diz, o scope do mundo, muito limpo, mas era meio lentão. Mas foi um cavalo que me demorou 1 ano e meio até pô-lo no ponto para ser competitivo. Mas um cavalo que eu ia fazer uma Copa do Mundo, eu ia fazer um Global, eu ia fazer um Campeonato da Europa, as pessoas podiam-se queixar que estava grande, e para mim parecia que não estava assim tão grande. Eu lembro no Campeonato da Europa de Herning, lá numa das mãos da Copa das Nações, o último salto era 1,50 m, com 2 metros de largo, eu fui galopar, até dei um pouquinho de espaço, até dei uma afastada, e ele cobriu os 2 metros como nada, era um cavalo extraordinário. E no final eu já o conhecia muito bem, e o cavalo era, apesar de ter uma massa, assim, digamos, bruta, mas com muito sangue e muito fino, era um cavalo que se deixava montar muito bem e era muito agradável. Depois teve um cavalo que veio para o Brasil, que, olha, há bocado eu falei na vitória do 400 e não disse o nome do cavalo, que é o Mr. Devaux, Império Egípcio, Mr. Devaux. Foi com esse cavalo que eu ganhei o grande prémio do 4 estrelas, que hoje em dia ele é garanhão no Brasil. Na altura foi o Daniel que comprou para o Zezinho, o Zezinho ganhou o grande prémio, um grande prémio de 60, não sei se foi do show do Hermès, ou assim um concurso desses que já não lembro qual é que foi. Depois ficou terceiro no grande prémio da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. É um bom cavalo e produz bem, que eu tenho aqui filhos dele bons. Depois a seguir tive um outro cavalo também que comprei com o Império Egípcio, mas isso foi pouco tempo, foi o Tingo, em que fiz os grandes prémios da Copa do Mundo na Corunha, ganhei o grande prémio de Lisboa, no Global de Cannes, ele fez 0 no grande prémio e aí eu vendi ao Onitchenko, ao ucraniano, e tive agora tenho um outro agora também muito bom, tive meio que era a Dominga, que vendi para o Canadá, muito boa, o ano passado, ano retrasado. E agora tenho um cavalo que eu acho que, com todo o respeito pelos cavalos, todos que eu tive até hoje, eu tenho agora um cavalo que eu acho que é o melhor cavalo da minha vida, que chama-se Argan de Belliard, é um Mylord de Cartago, com uma mãe Ahorn, é um cavalo que eu comprei ao meu amigo e parceiro Guido Oriolá e Tomás Couve, ao chileno, e ele o Tomás tinha feito já um muito bom trabalho nele, tinha feito uma formação desde os 6 anos, e até ultimamente tinha feito 40, 1,45 m, bem, e eu comprei, no mês, coloquei ele a fazer 5 estrelas, ele fez uma evolução rápida, é um cavalo, para mim tem tudo, ele é limpo, ele é potente, ele tem um muito bom galope, ele tem um sangue bom, tem um sangue sereno, mas se você lhe mete a perna, ele dispara, ele é um cavalo rápido, é um cavalo com toda a capacidade para fazer um campeonato mundial, é um cavalo extraordinário. Ele é muito, muito, muito cuidadoso. E com uma cabeça ótima. Esse é o tordilho que você saltou em Saint-Tropez, não? Não. Eu saltei só, eu comprei ele em dezembro, experimentei ele, não tive tempo de contar mais, ele embarcou no avião para os Emirados Árabes e eu fiz 2 meses de concurso lá, fiz 4 concursos com ele e ele voltou, entretanto entrou esta história do Covid e já não cheguei a fazer concurso nenhum cá na Europa ainda com ele. Aqueles 2 que você saltou em Saint-Tropez, você já vendeu então? Isso era a tordilha, a Dominga. A tordilha tinha um alazão que você saltou. O alazão, esse ainda não vendi, estou em negócio ainda, que era o Unesco, foi o cavalo que fez o Mundial e ganha também o Grande Prémio de Lisboa, que é um cavalo pequeno, é um filho de uma irmã plena do Balubé e o pai Alegreto, muito bom cavalo, um cavalo mais profissional, não é para amador, delicado,
mas muito, muito grande coração, muito limpo e potente, um bom cavalo também. Alguém pediu para você contar a história da Antonella. Antonella? É. Não estou a ver. Então alguém repete. E a Lua está falando da história da família que comprou um cavalo mau e a ida de carro para cima. E ainda? De carro para cima. Não estou a ver. Um cavalo mau? Aí a Lua fala assim. Já sei. Não, isso era o meu sogro que se brincava comigo muito e perguntava explica-me uma história do teu argumento de venda para vender um cavalo. E eu tinha ido viajando para o sul, para o Algarve, e a competir lá embaixo, e ele perguntou, e olha, tive uma história interessante hoje. E então estava lá um cliente em casa a comprar um cavalo com a professora e com o meu irmão. O meu irmão estava vendendo o cavalo. E o cavalo era um cavalo de 15 mil euros, o cavalo passava a 1,20 m. E eu não conhecia os senhores, mas cheguei lá no Aras e vi que os senhores tinham um bom BMW, o senhor era bem vestido, um bom relógio, e como diz o brasileiro, tinha capacidade de aquisição. E eu vi eles que, pronto, gente fina, e cumprimentei os senhores, não os conhecia, mas depois fiquei um pouquinho ali na conversa e perguntei ao senhor, o senhor gosta da sua filha? E ele gosta, mas gosta mesmo muito. E ele diz-me, gosta. E eu disse, mas olha que não parece. E ele disse, mas não parece porquê? O senhor está a comprar este cavalo para a sua filha? E o meu irmão olhou para mim e mais a professora e pensou assim, este cara está louco, agora vem aqui estragar o negócio. E disse, mas porquê é que diz isso? Este cavalo é simpático, é um cavalo que é bom para a sua filha participar e tal, mas não é aquele cavalo que eu me sentiria confortável de vender para si. Eu acho que a sua filha merece um cavalo que tenha uma margenzinha de segurança, que lhe dê outro conforto e que ela se possa divertir mais. E o senhor, que era um senhor vivo, um senhor inteligente, virou-se para mim e me perguntou assim, diga-me uma coisa, se você me der um argumento válido, eu compro um cavalo mais caro. E eu disse, olha, é assim, vou dar um exemplo. Se agora pega no carro e vai de viagem para o concurso, faz 200 km, manda o cavalo, vai o professor, hotel, restaurante, não sei quantos, inscrição, mais adiante, vais transporte do cavalo, assim, chega lá, o cavalo hoje dá 2 ou 3 faltas, amanhã ela atrapalha-se, ele para, a menina cai, e o senhor depois mete-se dentro do carro, volta para casa, no caminho nem para jantar, vai tudo calado no carro, ninguém fala, tudo a pensar, este desporto é uma estupidez, isto é caríssimo, ninguém vai amar nada e vem para casa. Se eu comprar o cavalo que eu lhe vou apresentar, as despesas são todas iguais. O hotel, as viagens, as inscrições e por aí fora é tudo igual. Mas o senhor pega este cavalo, a sua filha vai e classifica e ganha uma escarapela. E no outro dia até ganha outra. E quando acaba o concurso, está toda a gente feliz e pergunta, onde é que vamos jantar hoje? Que giro, isto afinal até não é tão caro, qual é o próximo concurso? E não sei o quê. E ele disse assim, tá bom, então traga lá o cavalo. Eu trouxe o cavalo, a menina montou-se no cavalo e ela começou logo a sorrir para o pai. Pai, este é que é, e tal, assim. E ela saltou e acabei por vender o cavalo ao senhor que custava mais 10 mil euros. Pronto, é uma história só que a Lua, minha mulher, se diverte muito. Show de bola. Agora acho que a gente entra aqui, um bate-bola que eu tenho feito com todos os cavaleiros, antes da gente entrar nas perguntas com respostas mais compridas. Suponhamos que você possa escolher qualquer cavalo do mundo hoje para chegar na sua cela. Que cavalo você queria montar, Sabina? Cavalo atual. São, de novo, 2 respostas. A primeira é atual e a outra é história. Mas não, a gente pode ser assim, dos que eu conheço, tivesse conhecido na minha vida, às vezes não. O cavalo para montar agora, hoje em dia, parece pergunta em português. Tem que estar vivo, não é? Não, mas eu gostava do Explosion, com certeza. O Explosion. Não sei se eu conseguiria montar tão bem como o Ben Bayer, mas eu gosto muito desse cavalo. Agora sim, um cavalo da história, um cavalo que você conheceu, viu saltar. Sim, há cavalos extraordinários, há uns mais difíceis que outros, mas eu, por exemplo, gostei muito do James Twist e gostei muito do Balubé, são cavalos que eu me via bem a montar. Eu acho que o Milton também era um muito bom cavalo, o Milton John Whittaker, mas acho que o John Whittaker montava muito perfeito. Eu acho que os outros
eram cavalos na sua natureza mais limpos. Agora sim, a gente suponha que a gente possa abrir aí um túnel do tempo e trazer qualquer cavalo seu que você já montou de volta para sua cocheira. Que cavalo você traz de volta? Aí você tem que ter montado, não é da história. Você que tem que Claro, sei. Não, hoje não é fácil. Talvez o Milton outra vez, porque o Milton era um cavalo. Sabe que quando você tem um cavalo que salta de qualquer prova no mundo, você vai no concurso, vai jantar fora com os amigos, está no hotel, toda a gente fala, você está ali sentado na cadeira, está tranquilo. Amanhã ponham o que quiserem, você dorme tranquilo. Agora, se você tem um que olha no buraco, o outro que olha no rio, ou o outro que não tem toda a potência, ou o outro que salta um pouquinho com a cernelha em baixo, e está sempre limitado de qualquer coisa, o Milton, pelo que está aprovado. Agora, se me dissesse assim, eu acho que daqui a mais um mês, se calhar dizer um Argan, um cavalo novo. Está a entender? Porque eu acho que este cavalo... Porque o Milton tinha tudo, só não era um cavalo moderno. Era um pouquinho lento. O Argan tem o que tem o Milton, mas com a modernidade. Qual é o concurso que você mais gosta de saltar? Boa pergunta. Não, eu não saltei muitas vezes, mas ACA não é um privilégio. E eu adorava saltar Roma. Quando era a pista de grama, era um concurso que tem um charme. E para mim, também dos mais bonitos do mundo é Madrid. Eu acho o enquadramento da pista de Madrid, os saltos, os espanhóis, as espanholas todas bem vestidas, aquilo tem um glamour, é um espetáculo. Acho Madrid um concurso espetacular. Show. E qual você acha que foi o concurso mais difícil que você já saltou, onde você já passou mais perrengue? Pois, às vezes, quando nós passamos mais dificuldade é em função do cavalo que estamos montados, não é? Mas dos concursos, eu saltei numa altura que eu estava doente, que estava com a gripe, e os cavalos não estavam a saltar bem. Foi quando saltei uma vez o Masters de Paris. Senti o barulho, as varas com umas cores com pouco contraste. Eu não estava bem nesse fim de semana, os cavalos também não. Foi assim o concurso onde eu senti mais dificuldade. Tá bom, é um concurso maravilhoso, super bem organizado, de um gosto e de uma elegância fora do normal. Espetacular. Eu acho que a gente tem tempo de mais uma pergunta, e aí eu vou encerrar a live, a gente abre outra só para finalizar e abrir para as pessoas perguntarem, ok? Na Europa, eu tenho acompanhado isso, e a gente não tem no Brasil os tours. Sim. Qual que você acha a importância de um concurso como o Sunshine, como o Vila Moura, como o próprio tour que tem na Arábia Saudita? Qual que é a vantagem dessa para vocês que estão aí fazendo cavalo, profissionais, etc.? Tem várias vertentes. Por exemplo, para um concurso... Sabino, vai estourar em 1 minuto, a gente vai ficar sem, então eu vou cortar a live, abro outra, e aí você começa respondendo isso, ok? Tá ótimo, ok. Então, pessoal, eu vou fechar e abrir outra, e aí a gente fala dessa história. Tá ótimo.